O Senhor Jesus afirmou em determinada ocasião que alguém que põe a mão no arado e depois olha atrás não é apto para o reino de Deus. Se há uma característica que todo discípulo de Cristo precisa entender, é a decisão de não mais olhar atrás. É sobre isso que nós vamos falar nos próximos minutos. Fique comigo. Em Lucas capítulo 9, nós lemos a partir do verso 57. Enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus: vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm as suas tocas, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Esses dois versículos nos dão a entender o contexto, o pano de fundo da conversa que se segue. Verso 59 diz: a outro, Jesus diz. Jesus aproveita o assunto que alguém falou de segui-lo e agora se dirige a outra pessoa. A outro, Jesus diz: siga-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu: deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vá e anuncie o reino de Deus. E outro lhe disse: Senhor, quero segui-lo, mas permita-me que antes disso eu me despeça das pessoas da minha casa. Mas Jesus lhe respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Aqui precisamos entender, em primeiro lugar, Jesus não está fazendo descaso da família ou da importância dos relacionamentos familiares. Obviamente que quando olhamos para a palavra de Deus, precisamos entender o todo da doutrina bíblica e ele não entraria em contradição. O que Jesus está dizendo é o seguinte: nós precisamos, por mais que valorizemos a família, colocá-lo em primeiro lugar. Em Lucas, no capítulo 14, Jesus diz: olha, quem deseja ser meu discípulo, mas não aborrece o pai, a mãe, irmão, irmãs, mulher, filhos, filhas, por causa de mim, não é digno de ser meu discípulo. Em outras palavras, ele estava dizendo: enquanto houver qualquer vínculo, pessoa ou coisa na sua vida mais importante do que eu, você não se adequou. Se há algo que nós podemos dizer em relação a seguir a Cristo, que não é apenas simpatizar-se com a pessoa dele, gostar das suas palavras, mas é um comprometimento com o seu senhorio e com esse lugar de prioridade. E quando isso é assumido, nós não podemos permitir outras coisas concorrendo com o lugar dele. Então alguém estava dizendo: Senhor, permita-me primeiro ir sepultar o meu pai. Isso parece cruel, alguém lê isso e diz: não pode nem ir ao velório, mas de acordo com os costumes culturais da época, nós precisamos entender que o sepultar o pai era o seguinte: eu tenho um compromisso de não poder deixar a minha casa enquanto meu pai estiver vivo, enquanto eu não cumprir o dever de sepultá-lo. Não era que o velório necessariamente estivesse acontecendo e ele só queria ir lá para voltar imediatamente. Quando outra pessoa fala sobre despedir da família, já talvez não envolveria tanto tempo, mas tanto em um caso como em outro, Jesus está dizendo: se você usar isso como desculpa ou colocar num patamar de igualdade ou acima, você não é apto para o reino dos céus. Mas o ponto principal a ser extraído aqui da lição de Jesus é a questão de olhar para trás. É quando diante de um chamado, e aqui Jesus está chamando pessoas não apenas para segui-lo como seus discípulos que vão crer nele, o que inclui todos nós, mas alguns deles receberam um chamado para acompanhá-lo e servi-lo e ser parte da sua equipe. Agora, diante desse chamado tão sublime, eles estavam hesitando, porque haviam outras coisas concorrendo. E é diante dessa lição de Jesus que eu quero trazer algumas aplicações. Bom, tirando o primeiro homem que puxa a conversa e fala sobre seguir Jesus e se oferece, nós temos outros dois. Um deles Jesus chama especificamente, o outro diz: olha, eu até gostaria de segui-lo, não sei se ele entrou na onda. Esses dois últimos que aparecem na narração, nós temos pessoas diferentes, mas que responderam de um modo semelhante. Enquanto Jesus esperava de cada uma delas esse comprometimento profundo, elas estavam presas demais a outras coisas. Se há algo que precisamos compreender sobre essa frase, olhar atrás, é que há uma mensagem a respeito de não hesitar, de não estar preso demais ao que passou. Eu gosto muito de uma frase de John Wesley, o grande avivalista inglês, que diz: a conversão tira o cristão do mundo, a santificação tira o mundo do cristão. E eu quero explorar esses dois aspectos da obra de Deus, falando de duas coisas distintas. Em primeiro lugar, alguns têm um apego muito grande à sua história, ao seu passado, às suas coisas. E eu digo que essa é a barreira a ser vencida na conversão. Mas há outros que têm saudades daquilo que deixaram para trás.
Essa é a barreira da santificação. Então eu quero falar dessas duas coisas, depois terminarei, né, falando sobre como eu e você podemos ficar firmes. Muitos anos atrás, eu assisti um filme estrelado por Robert De Niro e Al Pacino, chamado Fogo contra Fogo. É um policial perseguindo um bandido. E tem um momento, né, onde o personagem interpretado por Robert De Niro, né, Neil Macaulay, se não me engano, era o nome dele, um bandido, ele faz a seguinte declaração: não se deixe envolver com nada que você não possa abandonar em 3 segundos exatos, se perceber os tiras na sua cola. Em outras palavras, ele está dizendo, não tenha nada que te prenda, que te faça hesitar. Né? Ele dizia, a única forma de eu ser o camarada que você não vai me pegar, falando para o policial, é se eu sou alguém que não estou preso a nada. Eu quero deixar de lado o aspecto negativo do exemplo e fazer não uma comparação, mas um contraste. Né? Se um bandido consegue ter um código de dizer eu não vou deixar que hajam coisas que me distraiam da minha missão e do meu propósito, a pergunta é o que eu e você não devemos ter em relação ao Senhor Jesus. Repito, não é uma comparação, é um contraste. Né? Nós temos o que de mais sublime pode servir como propósito, mas muitas vezes não nos apercebemos de como, né, o coração pode se envolver e prender. O apóstolo Paulo diz, aquilo que para mim era ganho, eu passei a considerar como perda por causa de Cristo. Em outras palavras, quando Jesus entra, ele passa a ser tão mais importante que as coisas de antes, não importa o valor que tinha, perdem ou deveriam perder a importância diante dele. Hoje em dia nós temos uma pregação de um evangelho que parece só acrescentar ganho. Ninguém tem que renunciar a nada, ninguém tem que abrir mão de nada, ninguém precisa mudar de vida, e isso é contrário àquilo que nosso Senhor nos ensinou. Quando olhamos para a palavra de Deus, né, percebemos, por exemplo, Mateus capítulo 10, Jesus vai falar com os discípulos sobre as renúncias, sobre as perseguições, sobre o que eles teriam que enfrentar depois de decidirem seguir Jesus. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 10, fala de Demas, um dos cooperadores de Paulo, era um dos seus obreiros, mas ele diz, Demas me abandonou tendo amado o presente mundo. Quando falo da barreira da conversão, tem tanto aquele perigo de alguém não querer decidir por Cristo, porque ainda quer aproveitar algumas coisas, como tem aqueles que depois da decisão podem querer regressar ao lugar de onde saíram. Gálatas capítulo 5, verso 1 diz, né, foi para a liberdade que Cristo vos chamou, e a Bíblia diz, não se deixe colocar de novo debaixo de um mesmo jugo de escravidão. Em outras palavras, aquilo que te prendeu um dia, aquilo que te prendeu no passado, que isso não possa te prender. Matthew Henry, um comentarista bíblico, né, e conhecido pastor inglês, dizia o seguinte, a primeira lição na escola de Cristo é a abnegação. A primeira barreira não é apenas a conversão, no sentido de alguém decidir ou não Jesus, mas de permanecer. Está ligado ao passado, né, ou ao presente da pessoa, mas a segunda barreira é a barreira da santificação. Algumas pessoas já podem ter saído do mundo, mas o mundo ainda não saiu de dentro delas, como mencionamos a frase de John Wesley. E há pessoas que têm saudades. Jesus diz em Lucas 17:32, lembrai-vos da mulher de Ló. Qual a lição da mulher de Ló? Quando eles saem de Sodoma e Gomorra, um mundo pecaminoso, um lugar que Deus estava julgando, a ordem do anjo é clara, ninguém olhe para trás. E a Bíblia diz que a mulher de Ló olhou para trás, e ao olhar para trás, ela foi julgada e se transformou numa estátua de sal. Quando Jesus está dizendo, lembre disso, ele está dizendo, olhar para trás é péssimo, traz consequências, vai comprometer o seu avanço, o que Deus tem para você. Então entendemos que essa é uma mensagem muito clara, muito específica. Algumas pessoas têm essa atitude de olhar para trás e com isso elas estão demonstrando uma certa saudade. Em Atos, no capítulo 7, dos versículos 38 a 41, enquanto Estevão está pregando o seu sermão, ele fala de uma geração que tinha saído do Egito, mas diz que no seu coração voltaram ao Egito. Eles não voltaram literalmente, mas no coração voltaram. Por quê? Porque havia saudade. Né? Em Números 11, de 4 a 6, eles começam a lembrar daquilo que comiam, de como era a sua vida, e muitas vezes temos pessoas agindo exatamente dessa forma. Gente que olha, já vi gente dando testemunho, falando de onde Deus o tirou, né? E no meio do processo fala daquilo quase com ares de saudade, como se a vida boa fosse antes da conversão. Nós precisamos de fato nos desligar no coração e não ter saudade alguma de voltar. Agostinho, Santo Agostinho dizia, se você é sábio, deixe o mundo passar para não passar com o mundo. Né? Em outras palavras, nós precisamos ter essa firme resolução, eu vou seguir Jesus, eu não vou titubear,
Eu não vou olhar para trás, eu não vou ter saudade, eu não vou ter nada que me enrosque, que me impeça de seguir caminhando com Cristo. Tomada essa decisão, eu e você precisamos lembrar do que Paulo diz. Em Filipenses, no capítulo 3, ali nos versículos 13 e 14, ele diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e prosseguindo para as que estão adiante de mim, ele diz: eu vou rumo ao alvo, eu caminho, eu prossigo para o alvo. Então, esquecer o que para trás fica não é apenas uma história, não é apenas um passado, inclusive precisamos esquecer tropeços que tentem nos desanimar, dizendo: eu vou permitir que o Senhor me levante e eu vou seguir a jornada até que eu possa completá-la. Esse posicionamento da minha e da sua parte é uma decisão que precisamos tomar. E essa decisão, ela precisa estar atrelada à consciência do que Cristo fez por nós. Talvez tenha sido essa a razão pela qual Jesus instituiu a ceia, nos mandou lembrar do seu corpo moído por nós, do seu sangue derramado, porque enquanto permanecemos com a consciência do que ele fez, nós decidimos corresponder ao que ele tem feito por nós. Então, meu apelo ao seu coração: não deixe o Senhor. Ele prometeu estar conosco todos os dias e disse que não nos abandonaria, não nos deixaria. Agora a pergunta é: eu e você podemos dizer para Deus a mesma coisa? Eu estarei com o Senhor todos os dias e não vou deixá-lo. É isso que ele espera de nós, é isso que ele espera de mim e de você. Uma decisão firme, inegociável, Obviamente vamos contar com a ajuda do Espírito Santo, da graça de Deus, mas a decisão de não olhar atrás é minha e sua. Senão, não seremos aptos para o reino de Deus. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe, nos sustente, para que a gente siga de olho no alvo.